Programa Top Talk, um oferecimento Feirão de Imóveis. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Top Talk aqui ao vivo pelos estúdios da Live TV Brasil, Ilha da Magia, Grande Florianópolis. Eu sou Alan Banas e é um prazer muito grande estar com vocês mais uma quarta-feira, sempre às 9 horas, pelo YouTube do Jornal Top News. Jornal Top News do meu grande amigo Christian, que eu sempre digo no início do programa, e falo e mostro também o jornal impresso Top News de número 52, que pode ser encontrado nos principais estabelecimentos da Grande Florianópolis. Esse jornal também se encontra online, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Aproveitando que você está assistindo pelo YouTube, dá uma clicada ali, segue. É seguir que fala, Cris? Se inscreva no canal do YouTube. Eu estou agora aprendendo essa moda de se inscrever, ativar as notificações também. Sabe por quê? Quando o Cris subir o programa lá para vocês às 9 horas, vai lá, o sininho vai apitar e você vai saber que o programa Top Talk começou, tá certo? Então, recado dados. Avisar vocês que a gente já vem numa sequência de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Palhoça e hoje não é diferente. Lembrando vocês que esse bate-papo acaba tendo 30 minutos e nesses 30 minutos a gente vai falar de alguns temas de grande importância como saúde, educação, habitação, finanças, segurança e também mobilidade e transportes. O pré-candidato, obviamente, vai ter ali o livre-arbítrio de poder se alongar mais ou menos em algum tema que achar mais interessante. Terminando esses 30 minutos, a gente faz aquelas considerações rápidas de um minutinho, mas a gente tem que ser realmente a regra valer para todos, né? E no bate-papo de hoje, meu lado direito, está o Ivon Jomir Souza, pré-candidato pelo PSL. Tudo bom, Ivon? Tudo bem, Alan. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade e também cumprimentando aos telespectadores, né, ao Christian e a nossa equipe que está conosco aqui, bater um papo com vocês e poder falar um pouco da nossa história e do que a gente pretende fazer por Palhoça. O legal, Ivon, é que não só conhecer o que vocês poderiam fazer por Palhoça, mas também conhecer um pouquinho de você, um pouquinho da tua trajetória, uma oportunidade bacana para saber quem é o Ivon, por onde andou o Ivon antes de se pré-candidatar à Prefeitura de Palhoça. Mas muitos te conhecem como Coronel Ivon ou até Ivon Souza, né, Ivon? Exatamente. Eu, na verdade, eu praticamente fui policial militar quase a vida inteira, né? Entrei com 17 anos na Polícia Militar, como aluno oficial, e encerrei a minha carreira, né, como coronel da polícia. Então, galguei alguns postos dentro da instituição, né? Então, segui a carreira policial militar desde os 17 anos. Né? E, como disse, as pessoas me conheceram como coronel, como major, como capitão, mas como eu terminei a minha carreira como coronel, hoje o pessoal me coloca como o último posto da instituição que eu servi. Me permite perguntar quantos anos você está, coronel? Eu estou com 58 anos. Você está jovem ainda, está bem jovem. Acredito que sim, né? Hoje ainda 58 não está dentro a gente fala da que melhor com 100 idade, anos né? a gente é jovem ainda. Na verdade, aqui, ó, a juventude está aqui na nossa cabeça, não é verdade? Exatamente, a cabeça que é importante, né? Mas bacana, você então terminou ali a carreira como coronel da reserva da PM, mas teve uma trajetória na instituição como especialização em segurança pública, pós-graduado em pedagogia também. Na verdade, a gente passa durante a carreira policial militar e, apesar da gente ter seguido a carreira até o final, a gente faz alguns cursos durante esse tempo, né? Sou bacharel em Direito, né? Fiz alguns cursos de especializações, alguns cursos na área de ensino, até porque eu servi numa área de ensino. Fui comandante da academia, fui diretor do colégio da Polícia Militar, né? Fui instrutor, fui professor. Então, a gente tinha que estar se aperfeiçoando para a gente passar conhecimento para os nossos alunos e para as pessoas que a gente esteve junto. Né? Como professor, sempre na área da Polícia Militar? Sempre na parte do colégio da Polícia Militar ou da academia da Polícia Militar. Alguém na sua família atuava na segurança? Ou Não. Foi esse start veio por quê aos 17 anos? Na verdade, o meu irmão já tinha tentado, um ano antes, ingressar na carreira militar, que tem 1 ano e meio mais do que eu.
No segundo ano ele resolveu também e me convidou. E os dois foram e passaram, e hoje nós dois somos coronéis da Polícia Militar. Depois, na carreira, vieram outros parentes, primos, né, sobrinhos que seguiram a carreira. Mas nós dois iniciamos a carreira como policial militar dentro da família. Olha só. E tem outro ponto que eu quero levantar, que é a tua participação como gerente de engenharia de tráfego do Detran Santa Catarina. Nós vamos falar sobre mobilidade e transporte aqui, talvez isso possa nos ajudar a compreender algumas coisas aí, né? Mas foi um momento importante também. Exatamente, eu passei por 2 vezes no Detran. Na verdade, eu passei como gerente de registro e licenciamento, subdiretor e gerente de engenharia de trânsito. Na verdade, até para que as pessoas possam saber, nós, e eu posso dizer eu que iniciei, né, criamos a multa para carros estrangeiros no Brasil. Olha só. Foi o Estado que foi o top, né, e que passou para toda a região sul inicialmente e depois para o Brasil inteiro. Como os estrangeiros, principalmente argentinos, vinham para cá e cometiam diversas infrações e não existia a penalidade para eles, eles podiam avançar, sinais, excesso de velocidade, estacionar sobre calçadas e assim por diante, e nada acontecia. Porque não chegava a multa, Exatamente. Né? Então, como naquela época tínhamos muitos estrangeiros, principalmente argentinos aqui, nós resolvemos criar a multa para carros estrangeiros, né, principalmente argentinos, mas qualquer veículo do Uruguai ou do Paraguai também, para que eles sofressem a mesma penalidade do brasileiro, porque o policial chegava um carro do Brasil em cima de uma calçada, era notificado, autuado, enquanto o carro estrangeiro, argentino, fazia o que queria e nada acontecia. Curiosidade, isso, desculpa te atrapalhar, isso é na mesma época em que a gente adotou também a regra dos estados, porque talvez quem é um pouquinho mais velho lembra que uma multa não chegava do Sul para o São Paulo. Foi na mesma época isso? Foi na mesma movimentação? Foi dentro dessa época. Na verdade, o que aconteceu e que foi o pivô para que se tomasse essas providências foi o acidente que deu na 282, na Serra, com um ônibus estrangeiro, e que teve inúmeras mortes. A partir dali, o Detran, junto com o Denatran e Contran e assim por diante, resolveram tomar uma providência para que os estrangeiros tomassem mais cuidados com relação a algumas questões que pudessem ocasionar mais acidentes, né? Que era o excesso de velocidade, avanço de sinais. Mas, como Santa Catarina resolveu fazer uma situação ou um plano mais abrangente, fez com que qualquer veículo estrangeiro que cometesse qualquer tipo de infração seria enquadrado dentro do Código do Brasil, no caso do trânsito, né? E, então, todos os veículos hoje, que vêm de outros países, eles têm que tomar os mesmos cuidados e as mesmas seguranças que os nossos motoristas também. Olha, bacana, até para conhecer o envolvimento aí do Ivon nessa área de, como é que eu posso dizer, unificação, né, de multas e tudo mais. Exatamente, né? Na nossa época, nós implantamos o Renache, o Renavan, nós informatizamos todo o Detran de Santa Catarina, né? Foi uma época que tu mesmo falaste que as multas não chegavam aqui, porque não tinha esse sistema. A gente alugava carro no Sul, porque eu sou de São Paulo, né? Então eu sei disso. Então o cara cometia uma multa lá no Ceará, a multa nunca chegava. Hoje não. Hoje esse sistema está todo interligado e qualquer multa que tu cometa em qualquer região, seja multa municipal ou estadual, elas vêm para o município de origem para que tu faça o pagamento e depois vá para lá o município onde foi cometida a infração. O Ivon, a pessoa Ivon, ela é moradora de Palhoça, sempre foi. Nasci, me criei, sou morador aqui bem próximo do estúdio. Bem, que nós estamos falando aqui próximo, você mesmo me explicando, que é o Passa 20, né? O Passa 20. Passa 20, até porque é uma história. A gente fala Pagani, né? Na verdade, o Pagani, ele faz parte do Passa 20, né? Porque o Passa 20 é um bairro. Né? Passa 20 até a história, porque para te chegar numa vila, tu tinhas que passar 20, que se chamava quebra-burro, né? Que era aquela parte de uma cerca. Então, tu passava 20 e tu chegava no lugarejo. Só simplificou o nome, Passa 20. Passou Passa 20 e se tornou Passa 20 na história. Bacana. E o Ivon hoje ele é pré-candidato à Prefeitura de Palhoça pelo PSL, mas nessa sua trajetória política, você já passou por outros partidos. Hoje, no PSL, pré-candidato, mas teve aí passagens como PDT, PSDB, no PR e no DEM também, que parece o mais relâmpago ali.
quer fazer uma trajetória rápida? É muito rápido. Eu passei por 4 partidos, estou no 5º, que é o PSL, mas passei por divergências e de coisas que eu não aceito, né? Porque a política, ou a gente é reto ou não. Porque nós temos que acabar com esse cenário das pessoas mudarem de partido por interesses pessoais. Eu vou resolver o meu problema, vou ganhar um cargo, eu vou solucionar um problema que eu preciso, vou mudar de partido. Eu mudei desses partidos por questões pessoais e de atrito, de coisas que não se fechavam e não se encaixavam. Posição. Né? Posição, exatamente. Então, quando eu saí, por exemplo, do PDT, eu saí porque, como eu era da Ativa, eu não poderia ficar como candidato, porque da Ativa não pode permanecer no partido. Tá. E dos outros 3 partidos que eu estive, foi por problemas internos, que eu citei até aqui no bate-papo, nos bastidores, né? Nos bastidores, com relação ao PSDB, que o presidente entrou com uma ação contra o próprio candidato eleito. É até importante salientar quem nos assiste, no PSDB em 2012 você concorreu à Prefeitura de Palhoça, venceu, mas não pôde assumir. Exatamente, vencemos as eleições, uma eleição, vamos dizer, de cabo a rabo, com toda a segurança, só que o povo de Palhoça lembra dessa história, né? Chegamos a fazer 30 mil votos, mas a Justiça Eleitoral foi, ou acreditou, né? Na manifestação, na ação que o nosso presidente entrou, né? E, por incrível que pareça, o nosso presidente depois veio ser secretário do governo que assumiu, né? Que era o presidente do PSDB. Só que um cenário interessante, que eu até coloco para a Justiça Eleitoral, é tentar justificar isso, né? Como é que numa convenção o prefeito que se elege não assume, e os seus vereadores também que foram escolhidos nas convenções, ou na convenção que foi dita como fora ou ilegalmente, conforme o rito, assumem. O argumento era geral, mas não se aplicou de forma aberta. Se houve algum problema no rito da convenção, ela não tem validade, ela é nula. Então, ela não poderia nem prefeito e nem vereadores assumirem. E só os vereadores assumiram e nós não. Vamos, Ivon, aqui, botar o carro agora para andar. Vamos falar de 2021. Pré-candidato aí à Prefeitura de Palhoça, o que te leva a alçar novamente, se colocar como pré-candidato para o ano que vem? Olha, primeiro dizer para ti, como eu te falei, sou palhocense, nasci aqui, me criei, onde tem esse estudo, isso aqui era praticamente mato, onde nós como crianças vimos aqui pegar goiaba, pitanga e assim por diante. Esse município cresceu de uma forma desordenada, né? Eu não sou contra ao crescimento, eu sou a favor, mas o crescimento desordenado traz os seus problemas sociais, como segurança, saúde, né? E se o poder público não acompanha, esses problemas pioram. Vem a marginalidade, vem o desemprego, vem os problemas sociais. Então, é necessário que tenha essa situação no Brasil, mas falando em Palhoça, que o político, quando ele entra para assumir um compromisso, ele saiba que ele vai enfrentar problemas e que ele tem que encontrar soluções. Por isso que quando eu falo para ti que quando nós estamos nesse projeto, é porque eu quero testar se o povo de Palhoça me quer ainda como me quis em 2012. Se eles acharem que eu sou importante para eles ainda, eles vão fazer a escolha no dia 15 de novembro. Se acharem que tem um outro nome, um novo nome, eu vou respeitar e vou torcer para que a pessoa faça um bom governo, porque eu sou palhocense, nasci e me criei aqui. Né? Então, essa minha vontade é da gente poder aplicar um governo e um plano que possa ser viável, né? Com promessas que as pessoas saibam que exista verdade daquilo. Por que fazer plano simplesmente mirabolante e mostrar para a sociedade que vamos fazer isso, aquilo, as pessoas vão dizer, ele está prometendo o mesmo. E a mudança tem que ser diferente. Os políticos hoje têm que ser diferentes. E essa necessidade faz com que eu me deixe o meu nome de novo como pré-candidato e futuro candidato a prefeito. A gente sempre tem que salientar, pré-candidato para depois candidato, até para seguir as normas aí da política. Agora, eu quero fazer uma comparação, então, de 2012, já que em 2012, efetivamente, você foi eleito com 30 mil votos, foi isso? Quase 30 mil quase votos. 30 mil votos. E para a sua cabeça agora, hoje em dia, 2020, o que você consegue trazer de propostas
que tinham naquela época para agora? Por mais que ainda a gente está se colocando como pré-candidato, né? A gente tem que saber pontuar. Mas dá para se pensar com a mesma cabeça que antes, Não, Ivon? como diz, a mesma cabeça continua aquela que As tem o ideias são as propósito, mesmas? tem o propósito de fazer com que a política mudasse, né? Nós temos 5 pilares, né? Mas 3 principalmente, né? Primeiro, a modernização, né? Que é algo que de 2012 para cá se mudou muito, né? Se a gente vê a globalização, a ver o cenário, como as coisas mudaram, a moralização na política, né, que a gente vê com a mudança do governo federal, que precisa essa mudança, e também a qualificação. Hoje nós não podemos mais ser amadores, né? Nós temos que ser qualificados, preparados, comprometidos, né? Então, esse cenário é o mesmo de 2012. Claro que muda a situação, porque o município cresceu muito mais, então nós temos novas propostas, né, Novas necessidades? exatamente, novas necessidades, e que também o plano de governo tenha uma certa mudança naquilo que a gente tinha na época com relação a hoje, porque os problemas são um pouco diferentes, entendeu? Vamos falar um pouco de segurança pública? Essa área eu acho que você não conhece muito bem. Pelo menos eu tive 30 e poucos anos lá dentro. Vamos falar de segurança pública, que é um mercado aí que você domina bem. Como é que se encontra? Obviamente, a prefeitura tem um poder diferente do governo, né, do estado, que pode trabalhar com a PM, com a Polícia Civil e tudo mais. Já a prefeitura é a guarda municipal. E agora saiu a lei onde, a partir de 2021, por causa de pandemia, uma sanção aí de Bolsonaro, de que a Guarda Municipal de Palhoça poderá atuar de uma forma diferente. Como é que você enxerga essas mudanças e como, se eleito, pode trabalhar pela segurança da região? Primeiro te falando, Alan, que, na verdade, a Guarda Municipal ela só foi criada. Porque, para ser guarda municipal, hoje, um agente de trânsito ele tem que passar por 800 horas-aulas, né, pelo Senasp. Então, na verdade, um agente de trânsito ele foi preparado para ser agente de trânsito. Guarda municipal, ele vai auxiliar na segurança do município, né? Então, mesmo com a pandemia ou não, ele acaba só não tendo o mesmo poder da Polícia Militar. Não tem o mesmo Auxílio. poder. Ele vai auxiliar, ele vai fazer a segurança dos prédios, vai auxiliar na segurança dos colégios, da área pública, né? E vai também auxiliar, claro, como diz, todos nós como brasileiros, como cidadão, nós temos que também fazer a própria segurança. Tá. Né? A própria lei nos dá essa liberdade de nós, inclusive, se a gente vê um crime ou qualquer situação, de poder auxiliar a instituição, através até dos próprios consegues, das entidades de classes e assim por diante. Mas com os problemas hoje sociais, nós precisamos fortalecer esse trabalho. Por quê? Porque hoje o município cresceu de uma forma desordenada, a população quadriplicou e a instituição Polícia Militar, Polícia Civil, reduziram os seus quadros. Então, nós temos que repensar todo o problema de segurança pública, porque é uma necessidade premente hoje, urgente, para que o cidadão, para que o comerciante, para aquela pessoa que quer qualidade de vida, ela possa estar segura. E só vais fazer isso se tu botar, primeiro, um trabalho que possa esses órgãos todos participarem coletivamente, com a comunidade e com a iniciativa privada. Né? Segundo, hoje, como diz, tu sabes muito bem, e qualquer cidadão que está aqui assistindo, hoje, uma casa que tem uma grade, uma casa que tem um cachorro, uma casa que tem uma câmera, uma casa que tem um muro alto, isso vai dar uma segurança muito maior. Se tu tiver em diversas ruas, em diversas praças, em diversos comércios, um monitoramento onde as instituições de segurança possam auxiliar no controle, o cidadão, como diz o marginal, o delinquente, ele vai pensar 2 vezes mais se vai tentar invadir aquela casa ou aquele comércio, porque ele está sendo vigiado. As pessoas são mais aceitáveis a isso, né? Porque antigamente a minha privacidade, hoje é uma coisa mais aceitável isso, né? O monitoramento. Porque, na verdade, quando se fala o monitoramento, não é para vigiar o cidadão de bem.
É para fiscalizar a pessoa que descumpre a lei. Mas antigamente tinha-se mais isso. Eu vou perder um pouco minha privacidade. Exatamente, se ouvia não. bastante. Hoje a pessoa ela se sente hoje mais segura quando ela vê uma câmera ali. Entendeu? Eu tive numa reunião semana passada com alguns comerciantes do Aririú, eles botaram 29 câmeras, eles particular. Iniciativa privada e particular eles colocaram para auxiliar naquela região onde eles têm os seus comércios, suas moradias e assim por diante. Com certeza, o número de casos de assaltos, de invasões e de furtos e assim por diante vai diminuir com relação a outros lugares que não tenham essa vigilância, esse monitorado. Essas câmeras, né, que possa se dizer desse jeito. E esse é um trabalho que se tem que fazer com uma parceria com os órgãos públicos e com a iniciativa privada e com o próprio cidadão, porque ele tem interesse. Ele, inclusive, pode se oferecer, inclusive, em botar uma câmera na casa dele, porque ele vai trazer a segurança para ele, para os moradores de rua, né, para os moradores, no caso, daquela rua, e para as próprias pessoas que usam aquela rua para transitar, seja a pé ou de veículo, né? Então, isso é algo que tem que ser estudado. Iluminação de vias também. Sim, claro. Hoje, toda a sensação de segurança te faz com que aquela pessoa que pensa em fazer qualquer ato ilícito vai pensar 2 ou 3 vezes mais. Né? E no momento que o poder público toma a frente, eu sempre digo que o poder público ele tem que tomar a frente daquela ação. Porque o cidadão ele tem interesse. Mas quando ele olha, mas como é que nós vamos dar o início desse trabalho? Como é que a iniciativa pública, privada vai participar? Se o poder público estiver à frente com os seus órgãos, sejam eles de segurança ou eles em outras áreas, trabalhando em conjunto, nós vamos ter um resultado eficaz. Bacana. Eu posso fazer uma ligação muito com a educação. Educação tem a ver também com criminalidade, onde você está instruindo mais a população. Isso dá mais chance para as pessoas terem um emprego e não procurarem a criminalidade. Quando a gente fala em educação, Ivon, o que a gente pode propor e a gente pode entender que Palhoça precisa? O grande problema, Ala, é que o que aconteceu? Quando eu falei que Palhoça cresceu desordenado e as pessoas vieram para Palhoça, elas acreditavam que aqui iam encontrar a solução do seu problema. O emprego, né, a solução para o seu filho estar numa creche, o problema de qualidade de vida. E quando chegou aqui, ela não encontrou essa oportunidade. O que essa pessoa aconteceu? Teve o desemprego, teve o problema de não conseguir colocar o seu filho na creche. Né? O que gera isso? Gera uma pessoa desempregada e que muitas vezes à procura de solução do seu problema, se torna muitas vezes um infrator. Né? Para tentar resolver o problema da sua família, ele se transforma num infrator. Não que todos passam ou se desvirtuam, mas muitos fazem isso. Né? Então, isso foi um problema social que aconteceu e que o poder público, como eu disse, não acompanhou e não encontrou a solução dessas questões. Quando se fala em educação, quando se fala em saúde, quando se fala em emprego, isso é uma segurança para a pessoa. Quando a pessoa não tem isso, ela procura outros meios para encontrar essa solução. E o poder público tem que estar à frente. Hoje nós temos 3.500 pessoas, crianças cadastradas no ensino infantil sem creche. Aí eu te pergunto, esse é só o problema para o futuro, para a nova geração? Não é um problema atual? Porque a mãe ou o pai muitas vezes não vai poder trabalhar para cuidar do seu filho. Né? E muitas vezes o que se trabalha, sendo casal ou sozinho, não se consegue muitas vezes pagar as suas necessidades. E essas pessoas recorrem aonde? Ao poder público para encontrar uma solução, na assistência social, né, e em outros problemas para resolver. E tudo isso chega num funil onde a marginalidade ela passa a ser algo interessante para a pessoa, porque é muito mais fácil
tu, dentro de casa, passar fome e necessidade de ver o teu filho não conseguindo aquilo que o poder público tinha para oferecer, fica muito mais fácil ir lá e arrombar, como se dizia no passado, um toca-fita, né, de um carro, trazer o toca-fita e vender por 200, 300 reais, que é isso que, de repente, ele ia ganhar em 15 ou 20 dias ou até num mês. O poder público ele tem que acompanhar as necessidades. Né? Hoje nós verificamos a saúde. A saúde ela tem que mudar. Mudar por quê? Porque com a modernização, hoje, quando nós falamos, inclusive, na minha idade, no passado, hoje eu já podia dizer que eu era um idoso no passado. Hoje eu não estou nem na idade ainda de ter entrado na melhor idade. É o que a gente falou, cada vez mais jovem. Exatamente. Mas por quê? Porque a modernização, porque a ciência trouxe melhorias, Mais tecnologias. expectativa de vida, né? Exatamente. Mas se o poder público não oferece isso para as pessoas vão ficar doentes, as pessoas vão ter mais necessidade, vão ficar mais carentes, vão ter os seus problemas internos, pessoais, vão entrar em depressão, vão entrar na marginalidade, e esses problemas todos que nós colocamos vai ser um problema para se resolver a longo prazo e não vamos encontrar uma solução tão cedo. Então, por que não tentar prevenir? Prevenir dentro das escolas, colocando as crianças nas creches, dando uma saúde de qualidade, ofertando geração de emprego. Por que eu digo geração de emprego? Porque no momento que tudo isso tem um mesmo sentido de alcançar, automaticamente vai se resolvendo tudo em cada ponto. Né? Quando eu digo assim, se a saúde está melhor, a pessoa não está doente. A pessoa consegue um emprego. Se o seu filho está numa creche, a pessoa tem tempo, pode trabalhar. Se trouxermos uma empresa que qualifique as pessoas que estão bem de saúde e que podem trabalhar, para trabalhar naquela empresa. E isso é que faz com que o poder público tome a frente para que possa isso lá, nas novas gerações futuras, ter uma expectativa de uma vida melhor. Com certeza. A gente sabe, devido ao Covid, que vai ficar uma fatura para 2021 em relação à educação. Porque nós estamos praticamente aí com 6, 7 meses de uma pandemia, onde as escolas, sejam municipais ou particulares, mas no caso nós vamos falar de municipal, estão tentando se virar nos 30, com uma diferença de aluno que tem internet, não tem, online, não sei o que, essa conta vai ficar para o ano que vem. Qual que você acha que é o caminho, Ivon, para a educação, já que nós tivemos esse pequeno probleminha aí em 2020? Na verdade, esse problema, ele engloba tudo, né? Ele engloba saúde, educação, economia. Então vamos falar no geral, vamos aproveitar. Economia, né? Ele engloba vários problemas sociais que nós vamos enfrentar. Que é uma conta que vai ficar para o próximo prefeito. Exatamente. Então, esse é um problema, quando eu falo de tu reestruturar uma prefeitura, eu sempre digo recomeçar, né? Recomeçar, e sempre falo, política é uma coisa, politicagem é outra, e quando a gente coloca pessoas qualificadas em cada área, nós temos resultados. Quando nós botamos pessoas qualificadas e comprometidas, nós temos um resultado ainda melhor. Nós temos que acabar com aquela situação de o cabo eleitoral que fez 500 votos tem uma vaga dentro da prefeitura. Isso é coisa do passado. Né? Nós temos que pensar diferente. E quando nós temos essas pessoas, o prefeito pode não conhecer tudo, mas a sua equipe tem que conhecer 100%. E é possível ganhar sem essa coligação de interesses? Até porque, como eu te falei, eu não vivo de política, eu não tenho cargo político em nenhuma esfera desse Brasil, eu não tenho nenhum parente em cargo comissionado na esfera do Brasil, então eu estou fazendo uma política voltada para o povo, eu não estou fazendo uma política voltada para mim ou para parentes. Como eu sou o único, para ter uma ideia, da família envolvida em política, os outros até vão me ajudar, como cabo eleitoral, como ser parente, mas nenhum com algum cargo que eu tenha que segurá-lo, porque eu tenho que ganhar ou não. Entendesse? Então, essa situação, no momento que tu passar
para as pessoas e dizer assim, ó, nós queremos fazer diferente. Eu sempre digo que é um slogan meu de campanha pessoal, e digo para as pessoas que estão comigo, e digo, quem souber usar a enxada, vai usar a enxada. E quem souber usar a caneta, vai usar a caneta. Porque eu não posso botar um secretário da saúde que não sabe o que é saúde. Porque eu não posso botar um secretário de educação que não conhece educação. Porque depois de 4 anos, quem vai ser avaliado sou eu. Não é o meu secretário. O povo vai lembrar é do Ivon como um futuro prefeito e que daqui a pouco não fez uma política digna, séria e comprometida. Bacana. Estamos chegando aos finaizinhos do nosso bate-papo, mas eu quero terminar com uma análise aqui, já que o seu pai, na década de 70, foi prefeito, Odílio José. O que você consegue aprender com essa trajetória do seu pai como prefeito e o que você fala assim, eu consigo pensar dessa forma e vou fazer igual? Na verdade, quando o pai foi prefeito, eu era criança, né? Então, eu não tenho muito o que falar com relação à administração dele. Agora, pela história da convivência da minha família, de Palhoça, dos moradores, dos meus amigos, amigos do meu pai, uma das coisas que o meu pai levou para a eternidade é a honestidade dele. Claro que todos nós temos que ser honestos, não só o político, né? Todos têm que ser honestos, mas principalmente hoje, infelizmente, passou a ser uma obrigação ou uma das qualidades para o político, ser honesto, né? E isso eu herdei dele e quero continuar a levar essa história da nossa família e das novas gerações da minha família, que eu possa contar em qualquer canto, como meu filho tem o meu nome, eu possa dizer, meu filho, tu vais sempre levar o teu nome e o nome do teu pai de cabeça erguida. E ele te apoia desde o começo, Ivon? Ele fala, vai em frente ou não entre em política? O meu filho, ele disse que não. Não, ele é não. Se dependesse dele, Qual é a não. carreira dele? Ele hoje, jovem, meu filho tem 25 anos, 25 anos. Formado em administração pública e está fazendo odontologia. Né? Mas ele viu como o pai muitas vezes ficou ausente da política, né? Por várias situações, da gente estar envolvidos em eventos e assim por diante, ele achava que a gente deveria estar mais presente no dia a dia. Tá. Mas se depender, por exemplo, do meu pai, o meu pai diz, não, vai, e faz o mesmo que eu fiz por Palhoça na década de 70. Bacana. Olha, Ivon, quero agradecer a tua participação. Eu falei que passa tudo muito rápido aqui, um bate-papo que voa. A gente teria muita coisa para falar, porque o intuito é esse, para que as pessoas possam te conhecer, entender quem é o Ivon por trás da política, né? Mas também entender o que se almeja se eleito, né? Se vier a ser prefeito, porque ainda nós estamos como pré-candidatos, né? Mas, Ivon, um minutinho para tuas considerações finais, fica à vontade, o programa é seu. Obrigado, Alain, agradeço. Eu que agradeço. Agradeço a todos os telespectadores, fico muito feliz por esse momento, de pelo menos vir nos apresentar aqui para o cidadão, somos ainda pré-candidato, mas sempre digo, procure conhecer as histórias e o passado de todos os políticos, sejam eles candidatos a prefeito no futuro, a vice ou a vereador, né? Porque são 4 anos, e são 4 anos que o seu voto tem um valor imprescindível, que você vote com a consciência tranquila de tudo aquilo que se pretende fazer de melhor para a nossa querida e amada Palhoça. Bacana, obrigado mesmo, Ivon. Boa sorte, como eu digo para todos os pré-candidatos, boa sorte ali, que realmente nossa Palhoça tenha o melhor prefeito em 2021 e seus 4 anos. Obrigado. Eu que agradeço. Agradecer também a participação de vocês, eu estive aqui com Ivon Jomir Souza, também conhecido como Coronel Ivon, pré-candidato pelo PSL, Prefeitura de Palhoça. E também agradecer a participação de vocês, já que acompanharam mais um programa, sempre às quartas-feiras, 9 horas, aqui no Jornal Top News, programa Top Talk, que pode ser visto e revisto e compartilhado nas redes sociais de Facebook, YouTube e também Instagram. Todas elas, digite lá Jornal Top News, que você vai ter acesso. Nosso jornal também impresso, também disponíveis nos principais estabelecimentos da Grande Florianópolis. Eu falo Grande Florianópolis, mas obviamente na Palhoça, São José, Biguaçu. A gente fala, né, o jornal é na Grande Florianópolis, tô certo?
Ou você quer só palhoça? Eu falo isso, eu estou falando atrás das câmeras, porque o Cris está aqui atrás, só de olho. É o nosso diretor aqui. Mas agradecer mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Programa Top Talk, um oferecimento Feirão de Imóveis.